Preconceito, né, nada mais é, ou tudo mais é, do que discordância de opiniões, né, de pessoas diferentes, entre aspas, diferentes. E muitas pessoas esquecem que ser diferente é normal, né? O preconceito geralmente ele é um lote sem barreiras, né? É um passo com muitas cercas, onde a pessoa que entra ela é ofendida, né? Então o que acontece? Se a pessoa que tem um racismo, ela importa a opinião dela de mais ninguém, ela não respeita o espaço do colega. Entre aspas, isso está ferindo indiretamente ou diretamente aquela pessoa. São diversos tipos de preconceito. E hoje o mal da sociedade é o preconceito. O preconceito hoje abrange desde o rico ao pobre, desde o mais bonito ao mais feio, né? Então, hoje o preconceito, na verdade, é uma ferramenta muito grande para a criminalidade, para a depressão, para as drogas, né? Tudo isso muitas vezes vem por causa do preconceito. Muitas vezes as pessoas acham que não, que na verdade a pessoa ela usa droga, ela vende, ela rouba, ela mata, porque ela é sem vergonha, mas talvez é que a pessoa desde criança sofreu um preconceito por ela ser negro, por ela ser pobre. Então, que ela foi dando força para ela crescer naquele caminho da marginalidade. O preconceito, na verdade, ele não soma, ele só subtrai. Se às vezes a gente trocasse o preconceito pela compreensão, a gente teria um resultado muito melhor. Quais são as raízes históricas do preconceito? Na verdade, o preconceito, eu acho que ele existe desde que o mundo é mundo. Porque essa é uma coisa, a Bíblia diz que, né, Caim matou Abel. Ou seja, os primeiros habitantes, entre aspas, da terra já tinham esse preconceito. Ele é mais bonito, ele é mais adorado que meu pai, ele é mais generoso do que eu vou matar ele. Né? Então o preconceito já tem isso. E nós no Brasil, a gente é um país muito mestiço de raças. Né? Então eu acredito que desde o descobrimento já havia um preconceito. Os portugueses chegaram aqui com preconceito com os índios, né, achando que eles eram superiores aos índios, mais inteligentes, podendo assim roubar as riquezas, né, usando a inocência, né, e achavam que estavam fazendo bem. Isso é um preconceito. Na escravidão, os negros, né, não precisa nem falar, né. Então, isso até hoje, o Brasil, o mundo, por isso que a história do mundo é assim. Desde que o mundo é mundo, ele já passa por esse preconceito. Desde a criação do mundo. Quando o preconceito começou? Desde que o mundo começou. Né? Então, um livro tem começo, meio e fim. O preconceito a gente não sabe se vai ter começo, meio, ou vai ter fim. A gente sabe que tem começo e meio, mas o fim a gente não sabe. Pode ser uma utopia. Né? Então acontece. Mas aí, o mais importante hoje é a gente fortalecer a visão contra o preconceito. Os portugueses erraram achando que, por preconceito, achavam que eles eram mais sábios que os índios. Os negros são os senhores de escravos, né? Os senhores de escravos são negros, na verdade. Né? E desde que o mundo é mundo. Então, hoje o que acontece? A origem do preconceito é essa. E o mais importante não é a origem do preconceito na Terra. O mais importante a gente discernir e descobrir é o início do preconceito dentro da gente. Porque a gente sabendo esse início, a gente pode saber quando vai ser o fim desse preconceito interno. Por que o preconceito existe? Não por causa das pessoas serem diferentes, mas por nós pensarmos diferentes. Muitas vezes, do jeito que a gente é criado, a gente não é preparado para aceitar o outro. A gente não é preparado para aceitar um negro sendo colega de sala, sendo colega de serviço. A gente não é preparado para ver um homossexual, né, de mão dada com o outro no meio da rua, ou ser casado. A gente não tem preparo para ver as mulheres hoje, felizmente ou infelizmente, governando o Brasil, né? Bem ou mal. Então acontece, isso tudo é um preconceito. Por que ele existe? Porque você existe, porque eu existo. Porque quem está atrás desse vídeo filmando existe. Entendeu? A gente tem que buscar saber como eliminar esse preconceito. O preconceito só vai ter limite e fim quando eu e você começar a quebrar ele. Tirar ele de dentro de nós, não perdoando tudo, não aceitando tudo, mas tentando ter conhecimento e entendimento do máximo possível. Então, por que ele existe? Por causa que somos falhos, erramos muito.
Então o preconceito existe porque nós erramos, porque nós somos falhos em deixar ele existir dentro de nós. Então ele existe em todos, mas como uma erva, né, pode ser arrancada, ele também pode ser arrancado de dentro de nós. Então ele existe, por que ele existe? Por causa de nós. E qual é a solução? Melhorar cada vez mais, o preconceito não existir mais. Pelo menos dentro de nós, vamos fazer nossa parte. Hoje a causa e consequência do preconceito são milhares, né? Hoje a gente vê skinheads, né? Pessoas que matam, batem em homossexuais, negros, pessoas de outras, até de outros times, né? A gente vê muitos nos campos de futebol, as torcidas lá brigando, né? Então o preconceito, na verdade, ele na verdade, qual que é a consequência dele? A degradação, a destruição do ser humano. Se ela não destrói o ser humano em matéria, por fora, né, o corpo, ele destrói ele por dentro, ele destrói a essência do ser humano, né? Ele destrói ele como pessoa. Ele não aprende a perdoar, ele não consegue perdoar, ele não consegue melhorar de vida, ele não consegue ter vamos dizer assim, uma evolução, ele não se torna um ser humano melhor quando ele deixa essa árvore de preconceito dentro dele, né? Então a consequência maior do preconceito, além de prejudicar a gente, nós, ou as pessoas que assentem, né, prejudica as pessoas que estão ao redor, com morte, violência. Então o que acontece? Não é legal. O preconceito é uma faca de mais de 4 gumes. Corta quem sente, corta quem não sente, corta quem está sofrendo preconceito. Então a consequência do preconceito se resume em uma coisa: subtrair na vida humana. Hoje existem centenas de tipos de preconceito, mas hoje a gente vai citar alguns aqui, por exemplo, da aparência, da idade, do peso, da religião, das diferenças, né, da sexualidade, das diferenças raciais e sociais. Todas elas, né, citando bem devagarzinho para a gente entender, né, igual o caso aqui, ó, com a aparência, com a idade, com o tamanho, com o peso, com a religião, diferença de sociais e raciais e a sexualidade. Todos esses tipos de pessoas, gente, vivem no mesmo planeta. Não tem como uma abelha habitar dentro de um formigueiro. Não tem como. Então o que acontece? Por que essas pessoas habitam entre nós? Porque você que tem preconceito, pensa nisso agora. Eles são iguaizinhos a você. São iguaizinhos a você. Come, bebe, trabalha, tem corpo, fisionomia igual a você. Todos têm. Então o que acontece? Esse tipo de preconceito é uma ignorância que você tem que esclarecer dentro de você, se você seja algum tipo de preconceito. Por que acontece? Eles são iguaizinhos a você. Sim. Não. Sim. A gente pode, gente, dentro de nós, cada um faz a sua parte. Eu não preciso de mudar o mundo. Eu preciso mudar a mim mesmo. Quando eu pego uma vela, o primeiro a ser clareado por essa luz dessa vela sou eu. Então o que acontece? Para você eliminar o preconceito, não tente eliminar ele do mundo. A gente deve acreditar que um dia vai acabar com o preconceito do mundo. A gente tem que acreditar mesmo. A gente tem que ter fé. Pode acontecer, com certeza. A gente não sabe quando, nem como, mas pode. Mas dentro de nós, eu tenho certeza que o preconceito pode acabar. E se você fazer a sua parte, eu fazer a minha parte, todos fazerem a sua parte, o preconceito vai acabar mais rápido. É a mesma coisa que a gente falou aqui agora da formiga e da abelha, né? É a mesma coisa da gente querer, por exemplo, o lixo de casa. Não tem como eu pegar o lixo de todo mundo junto, ou os lixeiros, né, fazerem isso. A gente tem que fazer essa parte, a gente tem que pegar o lixo e colocar na lixeira. Assim, uma pessoa só limpa a cidade inteira. Mas como? Com a ajuda de todo mundo. Se fosse para nós todos juntarmos ao mesmo tempo e pegar de uma casa por uma, não funcionaria, né? Mas também se a gente pegasse uma pessoa para limpar a cidade inteira, também não funcionaria. Uns ia ter confusão e no outro caso ia ter muito trabalho para uma pessoa só. Então, o que a gente faz? Cada um faz a sua parte.
Então cada um pega o seu lixo de casa, põe nessa colinha lá e põe lá. E o pessoal passa e coleta rapidinho na estrada, no meio da rua, pega e leva pra cá, no caminhão e vai embora. É a mesma coisa do preconceito. Vou ensacolar esse preconceito, coloquei na sacola do lixo e joguei fora. Certo? Muito obrigado a vocês e um bom trabalho e um bom estudo.